Amém. As mulheres estão no comando. Amém, gente. As Três Marias aqui hoje para compartilhar a palavra. Benção demais, né? Na verdade, a gente passou a semana. Tu já tá querendo passar o microfone rápido, nem dei a voz para ti ainda. Calma. A gente passou a semana meditando em algo para compartilhar, porque a gente ficou pensando, né, se a gente fazia um encontro de mulheres, que é o que a gente normalmente faz em março, ou se a gente aproveitava que o Dia da Mulher caiu no domingo, que é dia que a gente se encontra como família para celebrar, para o culto, né? E se a gente não aproveitava isso também como tema para conversar aqui no culto. Então, a ideia desse encontro aqui não é um encontro de mulheres, porque é o Dia da Mulher, mas é um encontro para que a gente possa celebrar, né, a vida das mulheres e discutir um pouco sobre essa data que é marcada, e foi tão interessante essa semana, eu fiz entrevista com algumas pessoas na rua. Infelizmente o vídeo não conseguiu sair a tempo no Instagram, mas eu pretendo postar ainda, porque a gente ainda está no mês da mulher e a gente usa isso como pretexto, né? Mas a gente fez algumas entrevistas com algumas mulheres na rua, perguntando sobre o Dia Internacional da Mulher, a importância da mulher na sociedade e tal. E ô, Bia, tu não quer sentar ou com a Júlia ou aqui, que daí eu consigo ver todo mundo? Não, é mais porque ela tá bem na frente da Laurinha e da Delimar e eu gosto de olhar as pessoas. Tem que aproveitar, gente, enquanto a gente é criança. Agora tu tá na frente da Júlia. Aí, mais um tiquinho pro lado só. Aí, consegue me ver? Quer que vire essa plantinha aí? Que eu consigo te ver. É que eu gosto, a gente tem que aproveitar que a gente ainda é uma família pequena, que a gente consegue ver todo mundo, né? Daqui a pouco a gente vai ter muita gente aí e não tem mais o que fazer, mas enquanto a gente é pequenininho, a gente é olho no olho, né? E aí eu tava entrevistando as mulheres, assim, e foi bem interessante, a gente teve respostas bem diferentes, mas interessante que muitas mulheres defendem o dia 8 de março, né? E muitas mulheres não gostam nem de falar sobre o assunto. E aí a gente conversou durante a semana, a gente, né, fez as nossas meditações no tema, fez algumas chamadas para falar como fazer, conversou no WhatsApp, para que a gente pudesse trazer esse tema para a mesa mesmo. Então, assim, é um bate-papo aqui, mas não é só as três, não. Quem quiser falar, pode falar, porque a ideia é a gente construir isso juntos, dentro do reino de Deus, qual é a importância da mulher na sociedade, segundo aquilo que a gente realmente crê, que a Bíblia diz, né? Então, vocês estão convidados a fazer parte dessa mesa. A gente está aqui para facilitar a roda, mas todo mundo está convidado. Amém? Vamos orar, porque eu não sei vocês, mas eu estou bem acelerada, bem agitada, porque eu queria deixar tudo bem lindo antes do horário, né? Porque a ideia realmente era poder a gente celebrar esse dia e conversar sobre isso, e a gente fez tudo que a gente pôde para entregar o nosso melhor. Várias pessoas chegaram e foram ajudando, bênção demais. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Mas a nossa ideia era realmente servir e ser inspiração para que todo mundo que fosse chegando um dia falasse assim, caraca, também quero servir, né? Esse que é o lugar que a gente vai crescendo e amadurecendo como família. Então, feche teus olhos aí, vamos ter uma palavra de oração. Paizinho, obrigada por esse tempo, obrigada, Senhor, pela oportunidade de compartilhar o teu coração, de compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso dia a dia. Eu peço que tudo aquilo que nós já conversamos e tudo aquilo que o Senhor deseja seja manifesto aqui nessa noite. Que a gente possa, de fato, discutir, conversar e celebrar realmente a tua criação. Nos dá a sensibilidade à tua voz, nos mostra qual é a tua verdade, nos permita viver de forma completa nessa noite aquilo que o Senhor sonhou. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, não sei se todo mundo tem Bíblia, mas eu queria convidar vocês para abrir lá em Provérbios 31. Deixa eu achar meus rabiscos aqui também. Provérbios 31, a partir do versículo 10,
fala sobre uma mulher virtuosa, né? E esse é o tema que a gente quer conversar aqui hoje. Quem não tiver a Bíblia física, tem, graças a Deus, a tecnologia que nos ajuda, pode abrir no celular também. Eu vou ler aqui na versão Nova Almeida atualizada, que é a NAA. Mas, se você não tiver aí, não tem problema, você pode abrir a versão que aparecer e tá tudo certo. Provérbios 31, a partir do versículo 10. Amém? Todo mundo achou? Quem achou, grita aleluia. Quem não achou, fala misericórdia. Amém. Provérbios fala assim, ó, começa assim: mulher virtuosa, quem achará? E aí, eu queria por fazer uma provocação. Acho que tu vai ter que acabar sentando com a Júlia mesmo, que a ideia é uma discussão em mesa. Eu queria fazer uma provocação aí entre as mesas. Eu queria que vocês pudessem conversar aí nas mesas. Onde está a mulher virtuosa? Então, vou dar uns minutinhos aí, a gente vai conversar aqui também. E aí, eu queria que vocês conversassem aí na mesa, falando a opinião de vocês. Onde está a mulher para vocês? Nem continua o texto, coloca a opinião de vocês aí na mesa. Vai aí com o Alexandre, Daniel. Onde está a mulher virtuosa? É difícil não falar que tá na tua casa. Ah, deixa ele. Para ser uma discussão em mesas mesmo. Conversem aí onde que vocês acham que está a mulher virtuosa. A única certeza que eu tenho é que a mulher virtuosa é ligada no 220, então eu tô no caminho certo, porque o tanto de coisa que ela faz. Ah, gato. O dia inteiro indo no centro fazendo pão, vendendo. Ainda assim, sim, pra comemorar. Aí eu tava olhando assim, ó. Na sexta me esperei também. Meu Deus. Aí eu falei, aí eu deixei. Eu falei, nossa, eu tô passando a mulher de sucesso. Obrigada, eu não sei se dá uma vez. Eu pensei no meio de semana, meu ano. Eu pensei. É porque... Amém? Deu uma boa discussão aí? Já estão tricotando ali a mulherada. Mulher virtuosa e quem achará, né? Agora, eu queria fazer uma. A gente vai falar aqui sobre 3 coisas, né? Sobre onde está a mulher, sobre quem é a mulher e sobre o que uma mulher faz. Então, já que vocês falaram onde está a mulher, agora conversem aí entre vocês o que uma mulher faz. O que uma mulher virtuosa faz? Vamos lá, discutam aí. Mas vai falando, gasta mais. Se for listar assim, ó, o que uma mulher faz, vai listando. Cuida dos necessitados. Recebe na casa.
conselho, cuida não só da casa, mas dos de fora também, ó. Ele fala, a sua casa não tenha neve, pois todos andam vestidos de lã. Aí ele fala, né, veste de linho e de púrpura, seu marido é estimado entre os ela faz roupas de linho e vende, ou seja, ela não mantém só os dela, ela mantém os de fora também. Agora continua a conversa aí. Você falou onde ela tá, o que ela faz, e agora conversem aí. Quem é a mulher? Se for listar aí características, quem é a mulher? Ela ainda aqui, ó, ela examina uma propriedade e adquire, planta uma vinha com a rede do seu cavalo. Amém? Ainda é independente. Foi? Aleluia. Eu quero trazer aqui pra gente, a Rafa tá impactada com a mulher virtuosa aqui. Tá aqui já, tipo, quem é? Quem sou? A gente fazendo as entrevistas na rua, né? A primeira pergunta que eu fiz na entrevista foi. Esqueci, não, brincadeira. Foi. Eu perguntei, né? Para todos eu fiz a mesma pergunta. E uma das coisas que eu perguntei é qual é a importância da mulher na sociedade, né? E o dia 8 de março, ele é um dia que ele foi levantado com uma necessidade de um direito igual da mulher para com o homem, né? E uma das coisas que eu fui perguntando para as pessoas era qual é, então, né? Que direitos iguais são esses? Qual que é a diferença entre um homem e a mulher? Se é que há alguma diferença para você? Perguntei para as pessoas. E aí a gente teve diversas respostas, eu espero conseguir publicar ainda essa semana para vocês, porque realmente hoje a gente ainda tem poucos braços, né? Nas edições, nas coisas, e é muita coisa para a gente fazer, mas o Senhor tá acrescentando, algumas pessoas têm ajudado também. Mas uma das coisas que eu percebo é que o dia 8 de março ele acabou sendo distorcido também por conta desse lugar do feminismo, né? E há uma grande diferença entre ser feminina e ser feminista. E se a gente não entende a diferença entre essas palavras, a gente, sem querer, acaba se envolvendo numa grande massa que defende direitos iguais, que, na minha opinião, é uma injusta manifestação de igualdade. Porque a mulher, ela é diferente do homem, né? E conversando com uma amiga que ela é psicóloga, eu perguntei para ela o que a psicologia fala sobre essa diferença, né, entre o homem e a mulher de forma emocional também. Porque se você for perceber, as singularidades, elas se encaixam, né? Então é claro que eu entendo que a defesa ali eram por direitos iguais no sentido de poder trabalhar, porque a mulher passava por coisas que hoje ela já não passa tanto, esse lugar da mulher ter ganhado seu espaço na sociedade, né, no mercado de trabalho, o respeito, nesse sentido eu entendo, né, mas o que acontece é que isso passou dos limites. As mulheres estão achando que elas são autossuficientes. E a verdade é que a criação ela foi perfeita. O homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem. E se a gente não se posiciona nesse lugar, entendendo o nosso verdadeiro papel, a gente se sobrecarrega.
E aí entra esse lugar exaustivo que as mulheres aparentemente empoderadas acham que podem ocupar, mas na verdade elas estão cansadas, né? Nós estamos cansadas de usar uma roupa que não nos cabe, porque não tem a ver com aquilo que a gente foi criada para ser, né? Então essa é a nossa ideia aqui, é que a gente possa compartilhar um pouco mais sobre isso a partir de Provérbios 31, que é a nossa referência de mulher virtuosa, e eu vou deixar as meninas falarem um pouco para a gente poder ir construindo essa conversa aí. Amém? Quer falar primeiro? Eu também lendo, né, escutando o áudio, né? E aí me veio assim muito da complementaridade do homem e da mulher, né? O homem no papel dele e a mulher no seu papel. Não que às vezes nós temos pelas circunstâncias da vida que ocupar papéis que não são nossos, né? Exemplo disso, a mãe que cria mãe solo, né? Que cria seu filho sozinho. Então, assim, eu fiquei refletindo muito, né, nisso, pelos desafios da maternidade, às vezes, e por não ter, assim, caramba, eu precisava tanto de alguém agora para poder dar uma correção, né, para falar mais firme e tudo mais, mas o Senhor, Ele dá graça para a gente, né, para a gente poder ir dançando por esses lugares, né, para a gente, na hora que tem que educar, na hora que tem que corrigir, na hora que tem que orientar, acolher. Então, eu creio que o Senhor dá graça, mas que é um peso, muitas das vezes, né? Essa falta do compartilhado dia a dia, enfim, de orientar, de educar, a gente faz o melhor que a gente pode. Mas fica às vezes, uma certa lacuna, né? Então, a experiência que eu tive essa semana com relação à Bia foi exatamente isso, porque teve uma hora que o negócio chegou a um nível assim que eu falei, caramba, não sei o que fazer. Tá? E, enfim, mas aí a gente entra em oração, pede Deus a graça e tal, mas eu creio que tudo que existe essa complementaridade, eu acho que quando a mulher está no seu feminino e o homem está no seu masculino, de fato, né, assumido ali, cara, tudo flui com muito mais graça, com muito mais leveza, né? E a gente sai desse papel, a mulher tomou o papel, eu acho muito louvável direito a voto, direito a questão de a remuneração, né? Os direitos pleiteados, eles foram louváveis, né? A gente precisava dessa voz. Mas eu creio que a mulher, como ela tem, né, a capacidade de realizar mais coisas, assim, nós somos mais habilidosos em certas coisas, isso fez com que a gente, já que a gente conseguiu, então vamos ocupar o lugar, vamos ocupar geral, né? Vamos pegar tudo para a gente fazer, tá tudo dominado. E isso traz, eu creio que isso faz a gente perder a doçura. Eu tiro por mim, que eu era essa mulher desbravadora, louca, enlouquecida. Sabe o que me chama a atenção? Esse microfone tá bem mais baixo que o outro, amor, se você quiser mexer. Mulher, homem virtuoso, quem achará? Tinha que ter, né, gente? Mas sabe o que me chama a atenção nisso? É que a Bíblia, ela é muito atual, mas ela também é muito antiga, né? E essa mulher virtuosa que é citada aqui em Provérbios, ela é uma mulher de antes do dia 8 de março existir. E aí eu fico pensando, precisava de um 8 de março para falar sobre uma mulher que já existia? Porque assim, se você for olhar aqui a mulher virtuosa, acho que a gente podia até ler. Tu lê aí, Rávila? Acho que a gente podia até ler Provérbios 31 inteiro. Amor, vocês estão me ouvindo? Que eu tô falando mais alto que o microfone. É o retorno. Não, mas é que aqui, ó. Oi. 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 Gostei. Tá bem diferente, bem diferente. Hello. Alô. Uma ágata incomoda muita gente. 2 ágatas incomodam muito mais. Ó, aqui ainda tá baixo. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Oi, 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 oi. Tá dando pra me ouvir? Esse aqui tá bem mais legal de falar.
Tá, mas aí a gente vai passando três. Não, dá Mas- pra vir. Aí, tá bom. Bom, já melhorou. A gente vai ler Provérbios 31 juntas, porque daí eu acho que é legal esse lugar da gente perceber que a mulher de Provérbios 31, ela já existia antes do dia 8 de março existir. Né? Vamos ler lá? Todos conseguiram abrir aí? Foi? Vou ler. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante. De longe traz o seu pão. E ainda de noite ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefas às suas servas. Ela examina uma propriedade e adquire, planta uma vinha com a renda do seu trabalho, cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Ela estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na rouca. Abre a mão aos aflitos e ainda a estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come do pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos, o que é de público, as suas obras a louvem. Ou seja, a mulher virtuosa, gente, ela faz tudo. A mulher não para. A mulher virtuosa atual. Está com cabelo escovado, unhas feitas e cílios colocados. E sempre maquiada. Se a gente for olhar aqui, a gente já percebe várias coisas, né, sobre a mulher virtuosa. Na hora que a gente estava conversando aqui, eu fui falando, gente, meu Deus, a mulher virtuosa, ela é ligada no 220, porque a mulher planta, ela vende, ela faz a roupa, ela vai lá, aquece, ainda faz tudo dentro de casa, ainda atende os da rua. Gente, a mulher, olha... Mas sabe o que é engraçado? Que eu lendo isso, para nós mulheres, né? Eu não sei vocês, tá? Mas às vezes quando eu olhava esse trecho de Provérbios, eu era cansada. Entendeu? Pensando assim, caraca, dorme tarde, acorda cedo, trabalha, negocia, cuida dos filhos, tece a lã, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cansei. Eu não quero ser mulher virtuosa, não é verdade? Eu não sei vocês, mas é a sensação que dá lendo dessa forma, né? Mas aí eu fui descobrindo um lugar, né, na minha vida que para que eu faça tudo isso, não tem como se eu não tiver a parte que me encaixa, que é entender que eu não preciso dar conta de tudo sozinha, que eu só posso fazer tudo isso aqui se eu encontrar um quem. Então, eu preciso ter aquilo que me completa, que, claro, é o meu esposo, mas também é a minha família. É um lugar de suporte, é um lugar seguro, porque eu só tenho como ser uma mulher virtuosa se eu encontrar um quem, ou vários quens, né? Não tem como eu só sair fazendo tudo isso, porque a gente está falando sobre o que fazer, sobre um quem e sobre um lugar.
Não tem como eu encontrar nenhuma dessas partes se eu não primeiro encontrar um quem. Então, a mulher virtuosa, ela é virtuosa porque ela encontrou alguém que faça parte desse lugar com ela, né? Então, para a mulher virtuosa, não é pesado ser tudo isso. E olha, ela tem só 24 horas no dia, igual a gente, né? Então, ela não é uma serviçal, ela não é uma empregada, ela não está cansada para ser reconhecida pelos outros. Ela simplesmente é uma manifestação daquilo que ela é. E porque ela faz, né? E... Fugiu a palavra. Ela tem um local... Ficou baixo, né? Não sei. Eu creio que ela tem um local ali para ela poder expressar quem ela é, né? Sozinha não dá para fazer. Então, quando você fala assim, eu falo realmente, você não age sozinho, você tem todo um suporte ali atrás para poder, no bastidor, ir te auxiliando, né? E cada um no seu papel. Gui, Aninha no papel de filhos, Thiago no lugar de marido. Então, eu creio que esse é o espaço que a gente precisa, seguro, para poder fluir. Acho né? que essa é a palavra. A mulher virtuosa, ela precisa estar num lugar de segurança. Exato. Para ela realmente ser quem ela é e ela expressar tudo que ela é. Exato. Acho que é isso. Exato. Para ela ter liberdade de ser quem ela é e não precisar ficar tendo que ganhar o mundo, né? Tomando o papel do homem, né? Uhum. Então, quando ela tem lá quem faça o papel dele, a gente... É impressionante, a gente descansa e a partir do nosso descanso, da segurança, da proteção, a gente flui. Tiago. Fala aí. Oi. Tá bom. Então, eu vejo isso, eu vejo assim. Acho que agora é esse aqui que tá tudo lento. Mas uma coisa que, falando nisso, né, eu acho que uma das coisas que a gente mais luta hoje é por uma falsa liberdade, né? Porque se defende esse lugar de, eu sou livre, meu corpo, minhas regras, a vida é minha, quem paga as contas sou eu, né? A família é minha, eu comando como eu quiser. Mas a verdade é que quando a gente precisa entrar nesse lugar de meu corpo, minhas regras, né? Minha vida é minha, eu sou livre, é onde a gente de fato está aprisionado. Né? Porque a verdadeira liberdade não é fazer aquilo que me dá na telha. Porque isso quem faz é animal. Né? O animal sente fome, vai comer, o animal fica com raiva, avança, o animal tá com sono, deita, né? Ele não consegue ter um controle dos seus instintos, né? Nós, como seres racionais, nós temos total controle dos nossos instintos, então nós podemos nos posicionar sabendo qual que é o nosso verdadeiro papel e o que a gente deve e não deve fazer. E aí, quando a gente consegue controlar os nossos anseios, na verdade é que a gente é livre, porque senão a gente é só escravo da carne, né? E aí que eu acho que entra esse papel entre homem e mulher, porque ninguém mais é escravo da carne. Teve pessoas que eu entrevistei, que eu perguntei qual que é a importância da mulher da sociedade. Gente, teve respostas assim que eu acho que não dá nem para publicar, porque é como se a mulher só servisse para satisfazer os desejos carnais dos homens, ou só servisse para coisas rasas, fúteis, porque eu falei aqui da mulher atual, né? Vamos falar da mulher de Provérbios atual, que faz a unha, faz cabelo, não sei o quê. Hoje a gente vê uma necessidade, né, de se cuidar mais fisicamente, até porque antigamente não tinha tanto, né, as facilidades que tem hoje de cuidar do corpo, né, da unha, os recursos, né, mas a verdade é que os valores estão sendo completamente invertidos, né, os valores estão mais nas coisas externas do que nas coisas internas, porque a gente não está falando de uma mulher aqui que vai fazer tudo para a gente.
A gente não está falando de uma mulher que vai fazer tudo para o homem. A gente não está falando de uma mulher que vai fazer tudo para casa, uma mulher que vai fazer tudo para a igreja. A gente está falando aqui, na verdade, de uma mulher que sabe quem é e porque ela manifesta, né? E é esse lugar que eu acho que a gente precisa se encontrar como mulher, como família, como igreja, porque eu vejo também essa mulher de Provérbios como, por exemplo, a igreja de Jesus, onde está se preparando e trabalhando, entregando tudo que ela tem para a chegada do noivo, que é Cristo, né? Então, qual que é o nosso verdadeiro papel, né? Uma das coisas que quando eu estava listando aqui, né, o que a mulher faz e o que ela é, né, olhando para Provérbios, eu encontrei muito esse lugar do Espírito Santo, né? A mulher, ela representa esse lugar de segurança, esse lugar de proteção, né? E esse é o papel da igreja também, né? De ser um lugar de segurança, um lugar de proteção. Então, quando nós ocupamos esse verdadeiro papel, né, de manifestar aquilo que nós somos, nós damos a oportunidade para que os homens também sejam aquilo que eles são. Então, a gente não apaga o homem na sociedade, e a gente consegue viver, na verdade, o nosso papel de forma completa. Então, assim, hoje eu tenho muitas amigas e muitas pessoas que eu conheço que reclamam dos seus maridos mesmo, reclamam, porque ele não faz essa parte, ele não ajuda nisso, né? Mas por quê? O que está acontecendo? As mulheres não estão sabendo ser aquilo que elas foram criadas para ser, que é um complemento do homem, e não o faz tudo, né? A gente estava conversando isso essa semana, que, por exemplo, hoje a Willa, ela não tem o pai presente, né? Eu também não tive o pai presente, né? Então eu fico pensando, que difícil, por exemplo, para uma mãe, para uma mulher, criar a sua filha sozinha, mesmo que tenha a parceria do pai, mas um pouco mais distante, né? E às vezes a gente consegue até fazer tudo, né? O Thiago viajou essa semana, eu dei conta da casa, mas eu senti uma diferença absurda de ter aquela pessoa ali fazendo a parte masculina, o posicionamento masculino. O tom da voz masculina muda completamente na educação do filho, gente. É muito incrível. É engraçado que, né, no dia que a gente estava conversando, você falou que uma coisa sobre a entonação da voz do homem, né? Que como muda, que é perceptível tanto com uma criança quanto com um animal também. E eu não tenho filho, mas eu tenho pet. E esses dias ela aprontou. Eu briguei com ela, o que ela fez? Veio para cima de mim. E eu continuei brigando e ela me lambendo. O Daniel chegou. Quando o Daniel veio no corredor, ela viu o Daniel, correu para baixo da cama. Porque a figura masculina, ela sabia que tinha aprontado, eu fiquei brigando, ela, nem liguei para ela, quando ela viu que ele estava vindo, ela correu e se escondeu. Então, a figura masculina, como tem esse papel, né, de trazer, assim, a voz e se posicionar mesmo. Como é importante, né, esse posicionamento masculino, né? O homem entender o seu papel na relação, porque é o homem que desperta uma mulher valorosa e é a mulher que desperta um homem valoroso, né? Então, enquanto a gente não encontra esse lugar de ocupar o meu papel e deixar que o outro ocupe o papel dele, a gente vai continuar nessa luta de direitos iguais, enfim, tudo que a gente briga tanto, né? Nosso cansaço no meio da semana, se você está cansado, sobrecarregada, porque você não está ocupando a sua parte, você está ocupando a sua, do outro, né? Se está cansado demais, tem alguma coisa errada, né? E também as mulheres que eu conheço, né, que você vê nitidamente que elas estão sobrecarregadas, você vê uma ira nelas, né? Você vê uma mulher amargurada, você vê uma mulher cansada, você olha para ela, você vê peso ali, você vê amargura, você vê sobrecarga, você vê que e elas batendo, vira uma competição contra o homem, né? Quem faz mais, quem faz melhor. Né? Então, eu creio que não é esse papel. Eu antes mesmo de me converter, eu falava assim, cara, não é possível que isso seja assim, né? E depois de entender o papel do homem, o papel da mulher, para mim, na minha cabeça, ficou muito mais claro, né? E aí, claro, é uma metanoia, uma mudança de comportamento. E a gente vai errar e tá tudo certo, mas a gente, o tempo inteiro, trazer à memória quem nós somos, né? O nosso papel,
e está sempre ali, voltando, e deixando também muitas mulheres, elas, com seus maridos, né, elas querem tomar, às vezes, a frente e fazer, e por isso que os homens vão, por serem mais, né, recuam e deixam a mulher, muitas das vezes, assumir o papel que não é dela. Então, que a gente tem a sabedoria também de ver, às vezes, ver assim, cara, vai dar tudo errado, mas, às vezes, dá tudo errado para ter o despertar, né? Então, ter essa sensibilidade, né? E é por isso que a gente tem que estar muito posicionada para a gente adquirir essa sensibilidade de deixar dar tudo errado mesmo, para depois, para ter esse despertar, que às vezes, tanto nós quanto o homem, precisa dar tudo errado para que desperte, para que dê tudo certo depois. E acho que isso também é uma luta até da própria mulher, porque como a gente foi lendo aqui, foi vendo que a mulher, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, não que o homem não consiga, mas mas a mulher tem mais facilidade. A mulher tá fazendo, cuidando da casa, tá cuidando da criança, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, tá fazendo 5, 10 coisas ao mesmo tempo. O homem, quando você fala que tem que fazer 5 coisas, já começa a ficar perdido. Então, é se posicionar nisso no que a Willa falou, né? Que às vezes a gente realmente precisa sair de cena, deixar que tudo dê errado. Fala, Alexandre. Esse é o poder feminino. Mas vocês têm o papel de vocês que a gente também não dá conta de fazer. Mas tá tudo bem, cada um vai no seu ritmo. Vocês podem fazer o que vocês têm que fazer, entendeu? Desde que consiga finalizar. Amém. Vai falar? Pode falar. Mas uma coisa, são tantas coisas interessantes, né? São brincadeiras que a gente faz, mas dentro, fale. É verdade. É verdade. Mas eu acho que muitos homens têm. É porque a gente brinca que as mulheres têm mais habilidades, mas eu acho que homens e mulheres têm habilidades, né? Depende do dom e da capacidade específica cognitiva mesmo de cada pessoa, né? Mas eu acho que não é nenhuma questão assim de que as mulheres conseguem fazer muita coisa. Eu acho que por isso, porque a mulher ela recebeu um título, um falso empoderamento. Entendeu? Porque a verdade mesmo é que nenhum ser humano consegue fazer várias coisas com excelência de uma vez só, né? Isso já tem pesquisas que comprovam. E eu acho que aí também está um convite para nós, mulheres, né? Para a gente, de repente, fazer uma só coisa diante daquilo que nós fomos chamadas para fazer, né? E ser aquilo que nós somos e manifestar isso de forma excelente. Porque às vezes a gente está cansada e sobrecarregada porque a gente está achando que a gente tem que dar conta de tudo, né? E não é isso que tem que acontecer, né? Então, eu sei que é um papo que dá pano para manga aqui, né? Mas eu acho que a gente precisa parar para refletir mesmo um pouco mais sobre isso, né? E uma das coisas que eu acho que dentro disso é um lugar que eu acho que é um convite para reflexão, é que hoje eu percebo que a mulher atual, ela tá com um coração corrompido dentro de uma ansiedade por fazer várias coisas, por ser aceita na sociedade, e ainda agora com essa loucura toda de papel feminino, papel masculino, e aí agora não se sabe mais o que é feminino, o que é masculino, porque ainda tem toda essa distorção de valores de sexo, então a gente ainda está muito confuso, né? E eu vejo que o lugar aqui para esse bate-papo é um convite para uma reflexão, para que a gente pare e reflita onde a gente está, o que é que a gente faz e quem de fato nós somos, né? Porque onde nós estamos é a oportunidade para que a gente manifeste quem a gente é a partir daquilo que a gente faz. Tá fazendo sentido? Né? Então, olhando, é um convite até para você refletir aí durante esse mês de março, né? Mulher virtuosa, quem achará? Onde está essa mulher em mim? Onde eu estou? O que é que eu faço? Será que o que eu faço é uma plena manifestação daquilo que eu sou? Ou será que o que eu faço é só mais uma coisa que está se amoldando ao padrão desse mundo?
Eu acho que é um convite. E aí eu queria trazer mais uma provocação aí para a mesa, né? Se você quiser sentar ali, André, com as meninas, enquanto a sua dupla não está ali, que vocês pudessem discutir aí qual que é a importância da mulher na sociedade. E aí a gente volta aqui para finalizar o bate-papo. Desde que eu descobri que verdadeiramente eu sou, eu comecei a perceber traços dessa mulher. Amém? Será que a mulher é importante na sociedade? Foi? Eu queria compartilhar aqui, eu acho que cada uma aqui vai compartilhar um breve testemunho, né, sobre esse lugar de encontrar importância na sociedade. Né, para mim, uma das coisas que me chama bastante atenção é... Gente, a gente a cada minuto vai perdendo uma pessoa, né? Daqui a pouco a gente fica sozinha aqui, nós três. Eu queria que a gente pudesse compartilhar aqui, né? As meninas vão compartilhar também a parte delas, esse lugar de entender a importância e o que de fato eu vejo hoje, né? Em mim, porque eu acho que a mulher, ela tem também muita dificuldade de se olhar no espelho, né? A gente fez essa dinâmica ali com as mulheres, para vocês entregarem as cartas, justamente porque a gente tem muita facilidade de olhar para o outra, né? E eu acho que esse advento aí das redes sociais cada vez mais faz a gente olhar para fora, elogiar uma mulher de fora, escrever uma carta para uma mulher de fora, mas a gente não tem capacidade de se olhar no espelho e dizer essas palavras para nós mesmas e olhar para nós e falar quem a gente é. A gente só consegue falar crítica, né, de olhar no espelho, eu tô isso, eu tô aquilo, mas muitas vezes a gente não para e olha no espelho e fala, nossa, olha quem eu sou, olha o que eu faço, olha onde eu estou, né, e eu queria trazer esse exercício aqui pra gente. Pensando na importância da mulher na sociedade, para mim uma das coisas que são mais lindas na mulher é o fato de poder gerar, né? A mulher, ela gera vida. E isso é uma coisa que, embora a ciência ainda esteja... Fica aqui comigo, pessoal. Não se dispersa, não. Tá muito agitado aqui. Uma das coisas que eu percebo na mulher, essa importância de gerar, e que, infelizmente, esses movimentos diferentes aí estão tentando distorcer sobre a mulher. Mas a ciência até ela pode conseguir fazer um bebê gerar dentro de um ventre moldado, inventado aí pela ciência, mas a verdade é que a gente sabe que isso é artificial, né? Até dentro daquilo que o Thiago estava falando aqui hoje no início, né? Então, assim, uma das coisas mais
linda e mais importante na sociedade, no mundo, é a geração, né? O poder gerar, o poder de gerar que a mulher tem, né? E se não fosse isso, na verdade, a gente não teria a multiplicação e o mundo um dia acabaria, né? Então, olha que poderoso isso. Mas o mais legal de tudo isso, fica aqui comigo, gente, não distrai não. O mais legal disso tudo, na verdade, é que a mulher só tem o poder de gerar se ela não estiver só. Cara, pra mim isso é incrível. Deus é muito perfeito, né? A mulher, ela só pode gerar se ela tiver um homem. Isso é muito doido, gente. Ou seja, nós não vamos nunca ser independentes. Esse anseio pela independência feminina é uma mentira de Satanás e nós precisamos rejeitar essa mentira. Nós somos interdependentes, nós dependemos uns dos outros na medida que o outro encaixa naquilo que me serve e assim o outro. Né? Isso é para tudo. Então, pensando, né, nisso que me chama muita atenção e que eu vejo de valor na mulher na sociedade, uma coisa que eu realmente vejo, assim, que desde que eu conheci Jesus, desde que eu entendi a minha verdadeira identidade, para mim foi uma coisa muito legal poder gerar vidas através da minha vida, né? Então, para mim isso é um baita testemunho, assim, que realmente hoje, olhando para tudo que a gente vive, para todas as pessoas que a gente caminha, entender que eu posso gerar para além do meu ventre, né? Posso gerar não só filhos carnais, né? Mas também filhos espirituais, a partir daquilo que o Pai fez em mim. Para mim isso é assim, presente de Deus. Eu me sinto de fato completa, assim. Para mim, o que me chama mais atenção e que me despertou muito foi a mulher, esse acolhimento, essa sensibilidade que é nossa, né? De cuidar, de transformar uma casa em um lar, de trazer paz para sua casa, para acolher, né? Isso eu fazia de forma muito instintiva. Eu sou uma mãezona mesmo. Eu gosto de cuidar, eu gosto dos meus pintinhos embaixo das minhas asas. Então, assim, eu creio que esse papel é tão gostoso quando a gente não faz isso de uma forma automática, mas que a gente curte o momento ali de cuidar, de transformar aquela casa, simples casa, com um monte de móveis, em algo aconchegante, em algo que tenha ali a nossa cara, o jeito da família. Então, para mim isso é muito gostoso, de trazer tranquilidade para o lar mesmo, sabe? Trazer a leveza. Que às vezes o homem é muito agitado e tal, e ao chegar em casa, que se a gente estiver no nosso feminino, a gente vai trazer paz, como diz aqui, né? Ela traz paz, ela faz o bem para aquela casa, né? E não traz guerra. Uma mulher que está fora da sua sintonia feminina, ela traz guerra, traz luta para dentro de casa. Que ela traz em sabedoria, o equilíbrio ali. Exato. E também, tudo que a mulher virtuosa faz, pelo que eu vi aqui, ela faz com excelência e procura os melhores meios para poder fazer tudo com excelência. Então, isso é um testemunho meu, quando eu deixei de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo e coloquei assim, o que é prioridade e essencial, eu comecei a fazer as coisas com mais excelência, tanto para o meu trabalho, quanto para minha filha, quanto para minha casa. Eu comecei, as minhas horas do dia começaram a render mais, a serem mais produtivas. Quando antes eu queria ganhar o mundo e fazer tudo e me colocar em um monte de coisa, eu não conseguia fazer bem nada. Eu não era uma boa mãe, eu não era, por mais que estivesse ali presente, tratava bem e tal, mas eu não estava 100% com ela, eu não estava 100% no meu trabalho, eu não estava 100% como filha, na minha casa. Então, cada papel que hoje, é claro que é um processo, né? Ainda tem muito ainda o que mudar, o que amadurecer. Mas desde que eu tive essa revelação, para mim a vida ficou mais leve.
realmente, diante das tribulações da semana, eu experimentei a paz que excede todo entendimento. Minha mãe caiu, luxou o cotovelo, tá lá em casa imobilizada, e ela foi para o hospital, e aí de repente um monte de coisa acontecendo, escola, via, trabalho, todo mundo, meus clientes me ligando, tudo é urgente. Eu falei para ela, eu não sei o que fazer. Eu falei, eu tô bem, tô em paz, mas eu tô em pânico, e por onde que eu começo, né? E aí, automaticamente, a tia da Bia falou, não, deixa ela aqui comigo, eu vou estudar com ela. Eu não pedi nada. Simplesmente as coisas foram acontecendo, e quando foram 2 dias de pânico, caos. No terceiro dia estava tudo bem. E aí eu olhei assim, eu falei, Deus, cara, você é tremendo demais. E aí a gente experimenta. É claro que as tribulações vão vir, as angústias vão vir, os problemas vão vir, mas quando a gente não se perde, não se deixa levar, né, ser arrastado por eles, a paz realmente, as coisas vão, se a tempestade vem, mas depois ela vai para o lugar e tudo volta ao normal. Então eu creio, para mim, como história, assim, tem vivenciado isso. Uma das características que me chama bastante atenção aqui, que tem complemento até com o que a Ula falou, é que a mulher virtuosa, ela faz tudo com excelência. Tudo que ela se propõe a fazer, ela faz com excelência. Então, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Porque ela é boa esposa, ela é boa mãe, ela é uma boa empreendedora, ela é uma boa administradora da casa, ela delega as funções, ela vende, ela compra, ela costura, ela faz a melhor roupa. Então, assim, tudo que ela faz com excelência. E foi uma das coisas que eu fiquei encantada, na verdade, né? Que tudo que a gente se propor a fazer com excelência, né? A gente já está sendo virtuosa. Então, é uma das características que fica assim para mim, que fica de ensinamento. Que tudo que a gente for fazer, tanto o homem quanto a mulher, a gente possa fazer com excelência. Dar o nosso tudo, assim, né? O nosso 100%. Fazer com o coração, mas principalmente fazer com amor. Porque tudo que a gente coloca amor tem excelência. E aí ficou essa característica, assim, né? De que a mulher virtuosa, ela pode fazer várias coisas, que nem a gente falou. Desde que seja feito com excelência. E aí o que tem ficado assim para mim, que eu estava conversando até com a nossa amiga mais cedo, que eu falei para ela que eu entrei no mundo do empreendedorismo, né, assim, caí de paraquedas, e foi uma coisa que eu fui aprendendo a lidar com ele, né. Por muito tempo eu trabalhei de outra forma e hoje eu trabalho como empreendedora. Então, é uma das coisas assim que Deus tem me moldado, né, fazer o que eu faço com excelência. E eu até conversando com a Agatha essa semana, eu tive uma experiência com um cliente que ele teve a oportunidade de fazer outras coisas com outra pessoa e ainda assim procurou, entrou em contato. E aí eu tava, como quando a gente faz as coisas com excelência e a gente coloca o nosso favor, é diferente. Porque a pessoa pode ter toda uma outra estrutura diferente da minha, mas a outra pessoa preferiu permanecer comigo por conta do trabalho, por ser excelente naquilo que eu me propus a fazer. Então, é deixar isso, que tudo que a gente for fazer, que a gente possa colocar a nossa excelência, né? O nosso amor, a nossa dedicação. Então, seja na área do empreendedorismo, seja na área da fotografia, seja na área de advogado, de costura, aonde você estiver, que você seja com excelência aquilo que Deus colocou você para ser. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Muito bom. Amém, glória a Deus. Então, assim, para a gente terminar, né? Isso não é uma mensagem para as mulheres, é um apelo para que os homens e mulheres ocupem o seu verdadeiro papel na sociedade, né? Porque quando nós sabemos quem nós somos, né, e entendemos onde nós estamos e o que nós fazemos a partir daquilo que nós somos, então aquilo que a gente faz é uma expressão daquilo que a gente a gente acaba ocupando o nosso papel e ninguém fica sobrecarregado, né? Então não há uma necessidade de lutar por direitos iguais, porque a verdade é que aquele que faz o que precisa ser feito a partir daquilo que tem direito, ponto. Amém? Feche os seus olhos aí, eu quero orar com você.
Paizinho, eu quero te agradecer por esse tempo, te agradecer, Senhor, pela oportunidade de reconhecer como é bom ser mulher, mas também como é bom termos homens nessa sociedade. Peço que o Senhor levante mesmo homens dignos de viver de forma completa tudo aquilo que o Senhor tem para nós, como sociedade, como família. Peço que o Senhor levante as mulheres, desperte as mulheres para o seu verdadeiro papel, para o seu verdadeiro valor, sem que elas despertem para aquilo que o mundo está gritando, mas para que elas despertem para aquilo que o Senhor está falando. Nos mostre, Senhor, de que forma nós podemos, como família, manifestar tudo isso e ser referência mesmo diante das mulheres que passarem por nós, diante dos homens que passarem por nós. Que ao nos conhecer, Senhor, as pessoas tenham anseio de viver de forma completa o seu verdadeiro papel, a manifestação da sua verdadeira identidade, para que juntos a gente possa testemunhar sobre o teu amor, sobre a tua graça e encontre onde estão aqueles que de fato o Senhor escolheu para que vivam de forma completa o seu chamado. Nos dá, Senhor, sensibilidade à tua verdade, nos dá sensibilidade à tua vontade, para que a gente viva de forma completa o teu evangelho, o teu reino aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cadê o Thiago? Tá fora. Ah, então tá. Agora é o Thiago que vai falar alguma coisa aqui. Uma das coisas que é interessante, né, que a gente falou para os homens orarem pelas mulheres, e uma das coisas que a gente realmente entendeu juntos, né, enquanto a gente fazia a reunião sobre como que a gente ia planejar esse culto hoje, foi muito legal pensar em colocar um homem para falar depois das mulheres, porque eu acho de verdade assim que é um tapa na cara da sociedade um homem reconhecer que a mulher ela tem o seu valor e que a mulher ela é sábia, de que a mulher edifica o lar, de que a mulher não precisa carregar tudo sozinho porque ele vai ocupar o seu papel, né? Então, assim, uma das coisas mais graciosas do Evangelho, né? O Evangelho, ele é uma boa notícia, né? E a boa notícia é que Cristo em nós é a esperança da glória, né? Então, quando Cristo habita em nós e nós sabemos qual é o nosso papel diante da sociedade, né? A gente pode viver de forma livre, né? Então, eu sou livre para ser mulher, meu marido é livre para ser homem, e cada um é livre para ser o que quiser e não está sujeito às vontades da carne, mas sim livres para viver aquilo que de fato nós somos, né? E a graça de poder ter um homem reconhecendo isso, e nós mulheres reconhecendo também o valor do homem, né? Isso, gente, não tem preço, é uma vida leve, né? Então, assim, esse é o nosso caminho, esse é o nosso lugar, né? E que as pessoas, ao olharem para nós, se inspirem mesmo para viver isso de forma completa, né? Então, que tudo aquilo que a gente tem vivido seja uma manifestação mesmo do Cristo que habita em nós. Amém?